A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Estrutura da Bíblia. O texto áureo que se encontra em Lucas 24:44 nos diz: E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. A verdade prática: a Bíblia se divide no Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27, totalizando 66 livros no total. São livros divinamente inspirados. Toda a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Na Bíblia, tudo que nós precisamos está aqui. Ela é o nosso guia. É o nosso guia para nos encontrarmos com o Senhor, para morarmos no céu. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. A coleção dos livros sagrados forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. O termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Nada pode ser acrescentado ou tirado da Bíblia. A Bíblia está completa. Como está em Apocalipse 22, versículo 19 e 17. Os dois testamentos bíblicos, ambos os termos têm o sentido de aliança e pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, como está em 2 Coríntios 3,14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos, Lucas 24, 44, o
termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. O Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco. São os livros da lei, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. Históricos, formados por 12 livros de Josué a Esther. Os poéticos, composto de 5 livros de Jó a Cantares de Salomão. E proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida, que é a lei, os profetas, os salmos ou escritos, como está em Lucas 24, 44. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o grupo do Antigo Testamento soma os mesmos livros, os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Êxodo 24, 3, 7. Preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Deuteronômio 31, 24. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Juízes 3, 4. Particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Como está em Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Como está em Gênesis 31, 47. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento.
E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 a.C., depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E estão classificados em 4 grupos principais, que são os evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. E epístolas, que subdividem em epístola paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemon, as epístolas gerais com 8 cartas de Hebreus a Judas. Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 13. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, versículo 21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedigno, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e em seus cultos. 1 Tessalonicenses 5, 27, Colossenses 4, 16, Apocalipse 1, 13, 1, 3. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos 19:10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita cumi, menina, levanta-te. Marcos 5:41. Abba, pai, 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 meu pai. Marcos 14:36. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. O conjunto dos livros canônicos foram escritos antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse, de João, datado por volta dos anos 96 depois de Cristo.
E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555, depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O conjunto de 66 livros formam um único livro, que é a Bíblia Sagrada. 39 livros no Velho Testamento, Antigo Testamento, e 27 livros no Novo Testamento. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação e canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Livros inspirados por Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Fique com Jesus.